Buenas, amigos e amigas do Oil Connection, estamos de volta com mais um show semanal aqui no canal, falando sobre safra americana, como que foi a semana aqui pelo cinturão do milho, choveu, não choveu, tá muito calor, a gente vai entrando em fases decisivas da soja e também do milho. E antes da gente falar sobre isso, eu queria dar alguns recados, né? Convidar todos vocês aí lá no nosso canal, no podcast, o Oil Connection Podcast, para conferir a série especial sobre a conservação da água e do solo, né? Tem episódios imperdíveis lá sobre plantio direto, com grandes nomes desse tópico. E também a série sobre saúde do solo, que foi lançada no ano passado, né? Grandes convidados também aí. E um último convite de podcast é vocês escutarem novamente o episódio do Dr. Luiz Tadeu Jordão, onde ele fala sobre como foi a safra e também como pode vir a ser aí a safra, dando dicas para vocês, produtores, técnicos, agrônomos, né, de como pode vir a ser a safra 2022-23. A gente sabe aí que está no momento de preparação, quase começando os trabalhos aí pelo Hemisfério Sul, então vale a pena dar aquela conferida. Eu vou soltar a vinheta aqui e depois a gente volta para falar de safra americana. Até daqui a pouco. Bom, então sem mais delongas, vamos direto ao relatório do USDA do dia 8 de agosto de 2022, onde nós temos aí números de milho em embardecamento já com 90%, grão pastoso 45%, né? Nós estamos então chegando na metade aí da etapa de enchimento de grãos, já temos alguns registros de formação do dente, que seria 6%, né? Recém começando aí nos Estados Unidos. Vai um destaque então para os estados mais do sul do cinturão, como Kansas e Missouri, que tem aí os valores um pouco mais avançados que o resto do país. Com relação à condição do milho na lavoura, né, dado que vocês sempre esperam, né, a gente teve uma piora no cenário para o milho, tá, pessoal? Por exemplo, a gente tem 12% excelente, semana passada era 13%, 46% bom nessa semana, 48% na semana passada, aumentou a questão das lavouras razoáveis, 26 essa semana, 25 na semana passada, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre o clima, né? Mas nós tivemos uma semana difícil para a maior parte dos estados, muitos estados perderam pontos, né, nas lavouras nessa semana que passou, muito devido à questão de poucas chuvas, temperaturas altíssimas que nós tivemos, principalmente aqui na parte oeste do cinturão. E o destaque negativo aqui para o milho vai para os estados do Kansas e Nebraska. Como a gente vem falando semana após semana, dois estados que estão enfrentando bastante problema, principalmente as partes centrais, né, centro e oeste desses dois estados aí, com bastante dificuldade na questão da cultura do milho. Vamos falar de soja então? Para a soja nós temos 89% da área no país com 89% em florescimento, 61% no estágio de formação de vagens, a soja aí também entrando, né, já na metade de uma situação de período crítico, então muito importante, o mês de agosto define muito sobre a soja. Soja no campo, pessoal, nós estamos numa situação estável com relação à semana anterior, né? A gente vem de 2 a 3 semanas aí que os números não modificaram muito. Nós temos 10% da soja excelente, semana passada era 11%, nós temos 49% bom, semana passada também era os mesmos 49%, e nessa semana nós temos 30% razoável, semana passada era 29%, então dá para dizer que é estável. Então, o que a gente pode destacar da soja, né, que apesar da piora em estados da parte oeste do cinturão, Iowa é um deles, a gente já vai falar sobre Iowa, a parte leste teve melhoras, né, como a gente falou que teria essa expectativa de chuva para a parte leste do cinturão, essas chuvas vieram, né, em localidades chave aí para essa questão. Então, estados que ajudaram a melhorar os números de soja no cenário nacional foram Illinois, Indiana e Ohio, né, contribuindo então para porcentagens melhores, né. A gente vai detalhar pelas regiões, vocês vão ver do que eu me refiro aqui. Pessoal, os preços vocês sabem melhor do que eu, acompanham diariamente, mas aí na sexta-feira, aí, dia 12 de agosto, fechando o milho a $6,37 o bushel e a soja a $16,92 o bushel. Vamos falar de clima então? Bom, começando então pelas chuvas, né? A gente teve boas chuvas
na parte leste, como eu falei, né, anteriormente, e também no norte do cinturão do milho, estados aí como Minnesota e Wisconsin, né? Então, os estados de Indiana, Illinois e Ohio, nós tivemos chuvas aí que variaram de 35 a 50 milímetros, né? Estados que são chave aí, produzem bastante milho e soja, boas chuvas. Wisconsin e Minnesota, né? Nós tivemos chuvas mais concentradas na parte norte desses estados, chuvas essas que ficaram em torno de 30 a 40 milímetros. Já no nordeste de Iowa, sul de Wisconsin e norte de Illinois, nós tivemos os maiores volumes de chuva no cinturão nessa semana que passou, tá, pessoal? Nós tivemos chuvas aí que chegaram aos 70 milímetros. Já a Dakota do Sul recebeu chuvas de 15 a 20 milímetros, o que pode ajudar em alguma região, mas é uma chuva, né, de menor volume, não tão importante assim. Já estados como Kansas, Nebraska, Missouri, Dakota do Norte não tiveram chuvas significativas, né, pessoal, o que contribui aí para uma piora nos números, conforme vocês vão ver nas regiões por estado, vocês vão ver estados que puxam para baixo as condições de lavoura, assim como estados do leste que vão puxar esses números para cima, dando esses valores estáveis que a gente tem visto, principalmente para a soja. O milho vem perdendo qualidade, mas a soja se mantendo um pouco mais estável aí semana após semana. Para a semana que vem, então, né, vamos colocar o mapa aqui da chuva da semana que vem, nós vamos ter pouca chuva, como vocês podem ver no cinturão, né, apenas aí o estado de Missouri, Michigan e o norte de Wisconsin vão ter volumes mais consideráveis, com precipitações aí na casa dos 50 milímetros. De resto, né, a previsão então para o cinturão do milho é de tempo seco, né, a gente vem acompanhando semana após semana, regiões problemáticas não vem chovendo e regiões onde a situação está boa, vem tendo alguma chuva, mas se a gente for ver em Iowa, por exemplo, que mesmo com algumas chuvas aqui e ali, as condições vêm deteriorando, né, semana após semana. Vamos acompanhar, agosto é um mês definitivo, então, em resumo, uma semana aí que pode sim impactar negativamente o relatório da próxima semana, né, do dia 15 de agosto do relatório do USDA, tá bem? Bom, dado o recado então sobre o clima, agora vamos falar um pouco sobre um assunto técnico, né? A gente fala muito sobre irrigação no estado de Nebraska, esse estado que é bem importante tanto para a cultura do milho quanto para a soja. E a gente falou algumas vezes aqui que a irrigação pode vir a salvar, né, em partes a produção em Nebraska, esse que vem sendo o pior ano em Nebraska para as lavouras nos últimos 5 anos, então é um ano bem problemático. Nebraska, pessoal, né, nos últimos censos aí, que a gente buscou a informação, é um estado que tem aproximadamente 3.780.000 hectares sob irrigação, tá? Dessa área, né, dentro dessa área irrigada, nós temos cerca de 80 mil pivôs centrais. Então é um estado com, se vocês forem no Google ali, no Google Maps, vocês vão ver muitos pivôs por aqui, tá? Isso equivale a mais ou menos 15% da área irrigada em todos os Estados Unidos. Então é um estado bastante chave e que costuma ter produtividades estáveis, né? A não ser que tenha um ano muito seco, né, que aí afete não só as áreas irrigadas, mas principalmente as áreas de sequeiro, como vem sendo esse ano de 2022. Bom, então, falando do milho, depois eu vou falar da soja. O milho, né, a gente sabe que tem uma alta demanda por água nos estádios de R1, R2, R3, né, nesses estádios aí nós podemos ter uma demanda de aproximadamente 8 milímetros por dia da planta, né? Então a gente sabe que os solos aqui eles seguram bem a água, né, de uma maneira geral, mas se não chover, né, essa água do solo ela é esgotada e a gente começa a ter então os sintomas de seca nas plantas. Mas essa é uma estimativa média e 70% do milho em Nebraska é irrigado. Então uma boa parte, a maior parte do milho sendo irrigado. E quando a gente vai para a soja, os estádios chave para irrigação, né, é os que nós estamos vivendo agora, né? Então nós temos floração e início da vagem, que já está um pouquinho além desse estádio, né, mas também o enchimento de grãos de soja. E aqui pode variar de 5 a 7 milímetros e meio de água por dia a demanda da planta de soja. Aqui em Nebraska nós temos cerca de 50% da área sob irrigação. Então também é uma quantidade significativa que pode aí impactar positivamente. Lógico que a gente tem que continuar acompanhando porque o ano do milho e da soja tem sido bem difícil por aqui. Bom, agora nós vamos então dar aquele giro pelas regiões do país,
convido vocês a olhar atentamente porque está bem distinto aqui, a gente tem diferenças significativas do oeste para o leste do cinturão. Então vou começar por ti, Fernanda, nos conta mais como que está aí no norte do cinturão, na região dos Grandes Lagos. Olá amigos e amigas conectados aqui no AgroConnection, vamos falar da região dos Grandes Lagos. Esse primeiro mapa, a área de milho em estágio de embonecamento, está variando aí de 77% a 91%, com o Wisconsin o estado mais atrasado aí 6 pontos percentuais abaixo da média histórica. Já esse outro mapa, área de milho em estágio de grão pastoso, está variando de 20% a 38%. Como vemos aqui nesse mapa, Michigan é um estado à frente e o único que está aí com valores acima da média histórica, 13 pontos percentuais. Agora a área de milho em estágio de formação de dente estão ainda muito baixos os valores de 0 a 1%. E vamos para o mapa mais importante aqui para o milho, que são as condições das lavouras. Como vemos, Wisconsin, embora seja o estado mais atrasado aí da região em termos de fenologia do milho, ele é o estado que tem as melhores condições, com mais de 75% aí em condições boas ou excelentes. Agora falando da soja, em estágio de florescimento temos esse mapa aqui mostrando de 87% a 94%, Michigan à frente com 9 pontos percentuais acima da média histórica. Agora olhando para soja em formação de vagem, temos de 57% a 71%. O destaque negativo aqui vai para Minnesota, que tem 17 pontos percentuais abaixo da média histórica. E o mapa mais importante aqui, que são as condições das lavouras de soja, temos o destaque negativo dessa semana vai para Michigan, que tem grande parte em condições razoáveis e totalizando aí 84% em condições razoáveis ou boas. E assim como o milho, Wisconsin tem as melhores condições, 74% em condições boas ou excelentes. Pessoal, e essa semana aqui eu tô falando diretamente de Ohio e eu quero trazer aqui um pouco informação dessa lavoura que estamos aqui atrás. Vamos entrar e eu vou passar um pouco o que está acontecendo aqui. Bom, pessoal, esse milho aqui foi plantado no final de maio e foi feita uma aplicação de 225 kg por hectare de nitrogênio que foi aplicado entre o plantio e a aplicação de cobertura que foi feita no estágio V5. Como vocês podem ver aqui, o controle de plantas daninhas foi bem feito. Esse milho ele foi plantado uma população de 82 mil plantas por hectare e o plantio foi feito a 4,5 cm de profundidade no solo. Bom, essa região aqui recebeu um pouco menos de água do que o normal e por isso foi plantada um pouco mais tarde do que para a região aqui de Ohio. E esse milho que a gente está passando aqui agora está no estágio de R1, com a seda do milho nas espigas, estando prontos para ser polinizado. Nesse período de polinização é importante que se tenha uma boa umidade do solo, que o tempo esteja bom aí com uma radiação solar e temperaturas propícias e também um bom controle de pestes e doenças. Bom, pessoal, e voltando aqui só para falar que vocês que seguem os nossos vídeos, um dos primeiros vídeos que reportamos aqui na safra desse ano, o Leonardo Bastos, que é o que faz aí os mapas pra gente, ele explicou um pouco como os números que reportamos aqui, eles são feitos, que são basicamente inspeções visuais feitas por extensionistas em todos os Estados Unidos. Bom, e nessa semana eu conheci um extensionista em Nebraska, o Luan Oliveira, que reporta parte desses números para o Departamento de Agricultura aqui, o USDA. Então, nas próximas semanas ele vai vir aqui para explicar para a gente um pouco como é feita essa inspeção das lavouras. Então não perca os próximos vídeos que vamos trazer. E agora eu chamo o Alexandre para contar para a gente o que está acontecendo lá na região de onde ele reporta. Buenas, Fernanda, voltando então para falar da região sul do Cinturão do Milho, estados de Kansas, Missouri e Iowa, né? Mais uma semana aí que o Carlos não pôde gravar. Acho que semana que vem ele vai estar aí, então para aqueles que gostam de ouvir o Carlos, segura mais uma semana. Lá pela região que ele cobre, né, nós tivemos umas chuvas boas na parte nordeste de Iowa, conforme eu falei no início do vídeo, volumes de 50 a 70 milímetros. De resto, tempo seco, né, foi bem seco pela região, o que vocês vão ver o que aconteceu aqui de acordo com o USDA, tá? Milho embonecado
os 3 estados se aproximando do fim desse estágio, né? Quase que na totalidade já com embonecamento. O grão pastoso, nós temos também os estados atingindo as porcentagens médias, né? Variando de 49% a 66%, Missouri um pouco mais adiantado. O estágio de dente recém começando, mas essa é a região mais adiantada do país, sendo Kansas e Missouri com 6%, Iowa com 5% nesse estágio. Quando a gente vai para a condição do milho na lavoura, pessoal, prestem bem atenção, porque no Kansas, nas últimas semanas, a gente vem reportando 6 a 7% excelente, essa semana permanece nesses 6%, mas quando a gente vê a condição boa do milho, nós temos um declínio bem acentuado. Há 2 semanas atrás nós falávamos em 32% da área em estágio bom, agora é apenas 24%. Milho razoável aumentou, nós temos já 32%, então a conclusão é que piorou bastante, né? São as piores lavouras de milho dos Estados Unidos, junto com o estado do Texas, que é um estado que a gente não reporta aqui, mas estados que estão sofrendo bastante com a falta de chuva. Missouri, uma situação mais estável, tá? Missouri está com 7% excelente, 44% bom e 24% razoável. E Iowa, olhem só pessoal, prestem atenção em Iowa. Iowa está com 16% excelente, o que está mais ou menos igual às últimas 2 semanas. Mas quando a gente vai para as porcentagens boas, há 2 semanas atrás nós tínhamos 63% do milho bom. Hoje, nessa semana, 57%. Perdemos 6 pontos percentuais. Vem se deteriorando semana após semana, mas a gente ainda pode dizer que está bom em Iowa, né? Se a gente comparar com os outros estados, não só dessa região, mas do país, a Iowa ainda está bem. Tá? Soja então, soja na região também, florescimento avançando, quase chegando nos valores finais. Formação de vagem também, Kansas com 43%, Iowa é o mais adiantado com 69%. E a condição, olha agora, vamos lá para a condição de soja no estado do Kansas. O estado do Kansas em porcentagem excelente está com 6%, vem sendo estável semana após semana, mas olha quando a gente fala em soja boa. Há 2 semanas atrás nós tínhamos 45% da soja boa, agora nessa semana 35%, uma perda de 10 pontos percentuais. Vem se agravando aí a situação da soja no Kansas, razoável nós temos 35%, então a gente precisa continuar acompanhando porque o prognóstico do Kansas é poucas chuvas, então não vai surpreender se no relatório da próxima segunda-feira o Kansas tiver piora nos quadros das áreas de soja, tá? Vamos então para o estado de Missouri. Missouri também com uma situação mais estável, assim que como aconteceu no milho, 7% excelente, 42% bom, 30% é razoável, tá? As chuvas que a gente vem falando, lembra que a gente falou que choveu pra caramba lá na cidade de St. Louis e também no sul da Missouri, essas chuvas ajudaram aí a pelo menos manter os estádios, né, a condição das lavouras em Missouri. Iowa, vamos lá, presta atenção em Iowa. Iowa está com 15% excelente, isso vem sendo igual, mas olha quando a gente vê lavouras boas, era 60% há 2 semanas atrás, estamos com 56%. Razoável era 21%, agora é 23%. Então, assim como no milho, Iowa vem piorando os prognósticos aqui, as condições das lavouras, mas também ainda são números bons, tá pessoal? São números bons quando a gente compara com outros estados aqui nos Estados Unidos. Para a semana, o que esperar dessa região? Ótimas chuvas em Missouri, conforme eu disse no início do vídeo, 50 a 60 milímetros. Alguma coisinha no leste do Kansas e sudoeste de Iowa, né? Nada muito significativo, deve girar em torno de 30 a 40. E nas demais regiões, tempo firme e seco, vamos ver como que vai ser o relatório segunda-feira. Estou bem curioso, tá pessoal? Vamos lá para o leste do cinturão do milho? Lucas, vai contigo, nos conta como que está por aí. Muito bem, Alexandre. Aqui na região leste do Corn Belt, nos estados de Illinois, Indiana e Ohio, na última semana tivemos algumas chuvas que foram muito boas e estavam sendo esperadas pelos produtores. Mas nos próximos 7 dias o cenário preocupa um pouquinho. Para Illinois e Ohio são esperadas algumas pancadas isoladas. Praticamente não tem nada de chuva na previsão. Apenas em Indiana, que são esperadas algumas pancadas de chuva em praticamente todo o estado, mas esse volume é pequeno. Então vamos ficar de olho para ver se a condição das lavouras pode deteriorar ao longo da próxima semana. Com relação ao milho, praticamente quase toda a área atingiu o estágio de embonecamento.
essa porcentagem do milho que atingiu embonecamento vai de 91% a 96%. E uma boa parte do milho também já está em estágio de grão pastoso, com essa porcentagem variando de 44% a 55%. Com relação à condição das lavouras de milho, Illinois está à frente, onde as condições são melhores comparadas aos outros dois estados da região. Em Illinois, 75% do milho é considerado bom ou excelente, 20% razoável e apenas 5% ruim ou muito ruim. Quando vamos para Indiana e Ohio, a área bom ou excelente passa um pouquinho de 50% e a área razoável varia de 28% a 33%. O restante, então, é ruim ou muito ruim. Com relação à soja agora, uma grande parte da área já atingiu o florescimento, essa área variando de 87% a 90% nos 3 estados, e está em formação de vagem de 58% a 63%. Tanto para o florescimento quanto para a formação de vagens, esses números são similares ao ano passado, com uma variação máxima aí de 7% acima, 6% abaixo, variando de acordo com o estado. Agora, as condições da soja. Está muito similar do milho. Em Illinois, 70% da soja é considerada bom excelente, 26% razoável e, como vocês podem ver no mapa, apenas uma fatiazinha bem estreita que é ruim ou muito ruim, que está em branco ou amarelo. Quando vamos para Indiana e Ohio, mais para o leste, a condição, mais uma vez, parecida com o milho, pouco mais de 50% da área é considerado bom ou excelente, 31% a 35% razoável e, como vocês podem ver no mapa em branco, amarelo claro, branco e amarelo um pouco mais escuro, que é o ruim e muito ruim, essa fatia é um pouquinho maior quando comparado a Illinois. Alexandre, eu volto com você aí. Excelente, Lucas, muito bom aí ouvir as informações do leste do cinturão. Vamos então para a região centro-norte para nós finalizar esse vídeo aqui. E aqui na região centro-norte, onde choveu mesmo foi na Dakota do Sul, conforme foi falado no início do vídeo, 25 a 30 milímetros, bem espalhados pelo estado. Já Dakota do Norte e Nebraska, praticamente nada, nenhuma chuva significativa por aqui. E aqui em Nebraska, para piorar, está um calor bem forte, tá? Foi uma semana difícil, aí, temperaturas chegando a 38 graus, seco. Eu vou mostrar para vocês durante a semana aí, acompanhem a gente no Instagram. Tem umas lavouras já se perdendo, viu, pessoal? As lavouras de sequeiro aí, tem umas se entregando. Então acompanha a gente aí durante a semana no Instagram. Vamos para o milho em embonecamento aqui na região centro-norte, chegando aos estágios finais, né? Mas todos eles acima de 80% dos estados na condição de embonecamento. O grão pastoso, Nebraska bem adiantado com 45%, Dakota do Norte mais atrasado com 17%. Formação do dente recém iniciando, aí, valores bem insignificantes nesse momento, quase praticamente nem iniciou esse estágio. Vamos ver como é que está a questão do milho na lavoura. Olha só a Nebraska, pessoal, olha como está difícil a situação por aqui. Há 2 semanas atrás a gente falava em 14% da área em condições excelentes, agora é 10%. Milho bom era 43% há 2 semanas, agora é 40%, razoável é 27% agora, ou seja, piorou e piorou legal aqui em Nebraska, né? O calor e as poucas chuvas que a gente vem reportando vem agravando. Vamos ver se na semana que vem a gente traz o mapa da seca e o mapa mapa da seca do milho e da soja para vocês verem o quão grave está por aqui. Dakota do Sul também uma piora bem significativa. 2 semanas atrás nós tínhamos 13% excelente, agora é 10%. Milho bom era 52%, agora é 49%. E razoável temos 23%, era 25%, ou seja, aumentaram as porcentagens de milho ruim, muito ruim por aqui, né? Um dado que chama atenção é que é menos 5 pontos percentuais na categoria bom aqui para Dakota do Sul. Dakota do Norte também, uma queda bem acentuada também, né? Na verdade aqui vocês vão entender, milho excelente na Dakota do Norte era 16%, agora é 9%, caiu bastante, mas olha o milho bom, era 58% há 2 semanas, agora é 63%. Então transferiu de excelente para bom, aumentou também a área em condição razoável, agora é 25%. Tá? Então na Dakota do Norte ainda é a melhor lavoura da região centro-norte. Vamos para a soja, vamos falar em soja na região centro-norte, soja florescendo, atingindo quase 100% nos 3 estados, formação de vagem entre 57% e 66%,
estamos aí se direcionando ao último terço, né, da formação de vagem. Condição da soja na lavoura aqui na região. Olha a Nebraska. Nebraska tinha 13% na semana passada, agora é 10% excelente. Condição boa, permanece os 44% da semana passada e temos 28% razoável. Então piorou, nós tivemos uma troca aí, né, de excelente foi para razoável, né? Essa foi a troca. Para a Dakota do Sul temos 6% excelente, 54% bom e 31% razoável. Também teve uma piora por aqui, aumentando as áreas consideradas, né, dando notas razoáveis aqui na Dakota do Sul. Finalizando então com a Dakota do Norte, também, olha, dá uma olhada nesses números da Dakota do Norte. Excelente, nós tínhamos 9% semana passada, agora é 4%. Bom, era 54, estamos com 55 e temos 35 razoável, ou seja, uma piora também na Dakota do Norte. Para a semana nós temos alguma chuva no leste de Nebraska, volumes que não vão passar dos 30 milímetros, de acordo com o NOAA, mas de maneira geral o tempo vai permanecer seco pela região, o que preocupa, né, principalmente as regiões de sequeiro. Os pivôs não param, estão sempre ligados aqui pelo Nebraska quando a gente viaja, então vamos aguardar o próximo relatório aí. A tendência é de, se não piora, números estáveis para a semana que vem. Certo, pessoal? Obrigado por vocês assistirem mais um vídeo aqui no AgroConnection. Vou fazer o convite para vocês darem o like nesse vídeo, se inscreverem no canal, ativar as notificações, vocês ficam por dentro de todas as informações que a gente traz sobre a safra americana. Nos sigam nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook e no Twitter. A gente está muito próximo de fazer a nossa segunda temporada do Crop Tour na estrada com a AgroConnection RTC, né, trazendo outros estados, vendo como que está a situação, vamos ver se a gente consegue, né, explorar um pouco mais essas áreas problemáticas. O pessoal falou que a gente só traz coisa boa aqui, né? Então nós temos que tentar achar as áreas problemáticas, tá? Então eu conto com você semana que vem, tá bem? E era isso, tá bom? Stay tuned!